Então, para recordar, a gente está no capítulo 4 de Atos, e o capítulo 4 é a consequência do milagre de Pedro e João, quando eles curaram aquele homem que há 40 anos estava sentado ali naquela porta formosa e mendigando, né? E Deus usou aquele momento na vida de Pedro e de João, e eles aproveitaram aquele momento e pregaram o evangelho. Muita gente recebeu, né? Já tinham sido 3.000 pessoas no capítulo 3, aqui, pelas contas, né, que a gente vê, mais 2.000 pessoas. Então, isso que aconteceu? Causou um alvoroço com os líderes religiosos e os líderes judeus. Então, levaram preso os dois, convocaram uma reunião, né? E começaram a acusá-los, e eles aproveitaram aquela oportunidade. A gente ainda falou sobre Jesus ter advertido a eles, né, que eles iam ser apresentados diante das autoridades, e quando isso acontecesse, que eles não se amedrontassem, porque aquela oportunidade Deus estava dando para eles de levar o evangelho às autoridades. Outra coisa que foi muito importante nesse capítulo 4 é que os líderes religiosos, pela maneira deles andarem, pela maneira deles falarem, eles identificaram os discípulos, os apóstolos, com Jesus, né? Eles relacionaram aquele tipo de comportamento com Jesus, né? E a gente fez aquele desafio de: será que eu tenho alguma coisa em mim que me identifique com Jesus? Qual é a minha identificação? Né? Hoje, no estudo que eu fui de manhã, a Alexa estava lá comigo, a moça que dá estava falando sobre os filhos se parecerem com os pais, né? E muitas vezes, fisicamente, né, os filhos têm semelhança de um, de outro, a mistura dos dois, ou de uma avó, um olho azul, de um tataravó que teve, mas a essência, né? Deus criou o homem à imagem dele. Então, a nossa essência tem que se parecer a Deus, tem que se parecer a Jesus, né? A gente tem falado muito sobre santificação, sobre ser santo, e domingo na igreja o pastor falou uma coisa que eu achei interessante, que a justificação, a salvação, aquele momento em que a gente reconhece o pecado e pede o perdão a Deus, né? Mas a santificação é um processo que vai limpando as manchas que o pecado deixou na nossa vida. Então, é um processo, porque no momento da salvação, a gente não é completamente, de um dia para o outro, se transforma um que era drogado no dia... Não, é um processo, né? Então, a justificação e a salvação é instantâneo, mas a santificação, aquela vontade de servir ao Senhor, é um processo que vai tirando aquelas arestas, tirando aquelas marquinhas que o pecado deixou, o Espírito Santo que vai falando na nossa mente: olha, isso aí eu acho que você não devia ter falado, ou essa atitude, não acho que seria uma atitude correta de uma pessoa que segue a Jesus, né? Então, essas coisas, essa identificação dos apóstolos com Jesus é algo que nós devemos ansiar, devemos buscar, né? Que nós possamos ser identificados com Jesus, que as pessoas, até que não nos conhecem, possam nos ver e falar: realmente essa pessoa tem uma atitude cristã, ela se parece com um cristão que segue a Jesus, né? Então, eles condenaram, acusaram os apóstolos de estar levando uma mensagem, como a gente estudou. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, e Pedro estava dizendo que eles fizeram aquele milagre em nome de Jesus, uma pessoa que eles tinham matado. Então, o que quer dizer? Eles estavam confirmando que Jesus tinha ressuscitado, o que eles sabiam, mas não queriam assumir, né? Porque, de acordo com a teologia deles, eles não aceitavam isso. E então a gente viu que o ponto, né, o básico daquela entrevista ou interrogação dos apóstolos com todos os líderes foi o seguinte: o resultado, né, daquele interrogatório:
mais de 2.000 pessoas vieram a crer em Jesus, né? Resultado daquele milagre e da mensagem dos apóstolos. Pedro teve a oportunidade de pregar o evangelho para os líderes dos judeus, que de outra maneira ele nunca ia ser aceito na presença desses líderes. Existia como se fosse hoje em dia, né? Para você chegar diante, vamos ver a Igreja Católica, que tem uma hierarquia grande, né? Então, você vai chegar lá em Roma, você não vai chegar e vai ver o Papa. Tem que ser pessoas de alta escala, tem muita entrevista e tal. Então, ali, aquele momento, Pedro e João tiveram a oportunidade que eles nunca teriam. Por quê? Porque, como mesmo os sacerdotes disseram, eles não tinham cultura, não tinham educação, né? Eram pescadores, pessoas comuns, mas eles ali tiveram a oportunidade de pregar o evangelho. Investigadores hostis tiveram que se conformar que um milagre havia sido realizado, né? Então eles não puderam negar, porque a gente viu que as pessoas confirmaram, os pais daquele homem confirmaram que ele era coxo a vida inteira, nasceu daquele jeito, né? 40 anos ele era levado ali todos os dias. Provavelmente esses saduceus e fariseus tinham visto esse homem aí várias vezes, né? Pedro e João estavam mais do que nunca cheios de audácia. Aquele Pedro, o João até que foi aquele que ficou ao lado de Jesus o tempo todo, né? Quando Jesus foi preso e na crucificação. Mas Pedro não só ficou de longe, mas ele negou a Jesus, né? E agora era um Pedro completamente renovado, audacioso, determinado a obedecer o chamado do mestre. E, mais uma vez, houve uma grande manifestação do Espírito Santo, é o que nós vamos ver hoje, né? Houve a manifestação do Espírito Santo mais uma vez. E a gente falou que o Espírito Santo, ele não vem uma vez só sobre a pessoa, não sei se foi aqui ou no outro grupo que eu falei, é uma experiência que a gente é renovada a cada dia, né? Quanto mais a gente busca dele, mais a gente vai ter, né? Então a gente nunca pode se sentir satisfeito. Pronto, já recebi, agora eu estou satisfeito. Não, a gente nunca deve se sentir satisfeito na vida espiritual, né? A gente não se satisfaz, o corpo, a gente tem que comer todo dia, 3 vezes por dia, outras vezes mais. A gente tem que almoçar, tomar café, né? Por que a gente pensa que o nosso espírito e a nossa alma a gente ou vai só domingo na missa, ou, né, uma vez Natal e na Páscoa, muita gente, que são as únicas vezes que vão. Então, o espírito necessita o alimento espiritual, necessita ser renovado a cada dia, né? Então, Deus foi glorificado naquele milagre, naquele momento, né? E é esse o propósito de Deus quando coisas sobrenaturais acontecem, é que Deus seja glorificado, que o nome dele seja glorificado. Vamos ler de 23 a 31. Joira, você lê para mim? Atos 4, de 23 a 31. Um segundo. Deixa eu enxergar o 23, tá? Aqui. Quando os apóstolos se viram soltos, procuraram os seus e contaram tudo o que os sacerdotes chefes e anciãos lhes tinham dito. Sabendo disso, todos juntos aclamaram a Deus, orando assim: Senhor, tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que neles existe. Tu dissestes pelo Espírito Santo e pela boca de nosso pai, o teu servidor Davi. Porque ficaram furiosas as nações e os povos planejavam coisas absurdas. Os reis da terra se revoltaram e os governantes se aliaram contra o Senhor e contra seu Messias. De fato, nesta cidade, Herodes e Pilatos se aliaram com os pagãos e a gente de Israel contra o teu santo servo Jesus, que tinhas ungido para fazer tudo o que teu poder e tua vontade tinham decidido de antemão que acontecesse. E agora, Senhor, presta atenção às suas ameaças e ajuda teus servidores a anunciarem a tua palavra
desassombradamente. Ao mesmo tempo, estende tua mão para que se realizem curas, milagres e grandes prodígios em nome de teu santo servo Jesus. Quando acabaram de fazer a oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Então, olha só, aqui a tradução da Joia é um pouquinho mais tradicional, né? Então, você não às vezes você fica um pouquinho perdida, mas nós vamos desmiuçar um pouquinho. Então, aqui Pedro e João foram colocados em liberdade. Aí, o que eles fizeram? A gente já tinha visto no capítulo anterior que já existia uma igreja, já existia um grupo, né? Que estavam se reunindo sempre no templo, adorando a Deus e servindo a Deus e ajudando uns aos outros. Então, isso já havia. E haviam os líderes, né, dos grupos que eram os apóstolos, e a gente já tinha aprendido antes que, durante o tempo que Jesus esteve aqui, os 12 apóstolos eram os íntimos, mas existiam outros discípulos que andavam com ele, que aprendiam dele, né? Então, quando Jesus ressuscitou, esses 12 apóstolos, sem contar Judas, né? Porque entrou Matias depois, esses 12 foram os líderes, mas existiam outras pessoas que eram o grupo da liderança da igreja, né? Então, eu imagino que eles, aqui na minha igreja, no meu capítulo, fala assim, voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes e sacerdotes e líderes religiosos tinham falado. Então, eu fico imaginando, né? Eles falaram, gente, imagina, eles pensaram, eles reconheceram que nós somos seguidores de Jesus. Eles reconheceram Jesus através de nós, né? Nós tivemos oportunidade, lembra que Jesus falou para nós que a gente ia diante das autoridades? Aconteceu, fomos levados lá diante deles. Então, assim, eles não foram achados culpados, mas foram advertidos a não falar mais o nome de Jesus. O que a gente viu semana passada, e qual foi a resposta de Pedro? Impossível, né? A mim, eu quero obedecer mais a Deus do que aos homens. Então, nós vamos continuar a falar das coisas que nós vimos e experimentamos e aprendemos de Jesus. Então, eles saíram dali, eles não prometeram que eles iam ficar caladinhos. Eles saíram dali e eles já sabiam, mas os sacerdotes agora iam botar, né, espiões, vigiando todos os movimentos deles, né? E as pessoas que se convertiam, a gente vai ver mais para frente, né? Muita gente se convertia e eles sabiam, essa era a diferença do cristianismo daquela época e até muitos séculos depois de Jesus. Era o momento que você falava, eu sou cristão, era mais ou menos uma sentença de morte. Você sabia que ia ter perseguição, você sabia que ia ter pressão sobre você. Não é como hoje, né? Todo mundo é cristão, né? Até os que não têm definido ainda acham que é cristão, só porque acredita em Deus e acredita em Jesus. Eu acho que ser cristão é mais do que acreditar, né? Ser cristão é ter um relacionamento. Eu na minha opinião, eu acho assim, todo mundo falar que é cristão só porque sabe que existe um Deus, ou sabe, mas se você não tem um relacionamento, a gente é cidadão do reino de Deus. Eu tenho estudado muito sobre o reino de Deus, né? E na semana passada nós mencionamos um pouquinho sobre o jovem rico, né? Que Jesus contou, Lucas e Marcos contaram a história desse jovem, não foi uma história, isso aconteceu, eles contaram esse relato, que o jovem veio correndo para perguntar a Jesus, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Né? E Jesus falou, obedece os mandamentos. Então ele falou, isso aí é mole para mim, né? O que é isso? Estou fazendo isso desde que eu era menino. Aí Jesus listou alguns, né? E ele falou, não, isso aí já está tudo... E assim, uma certa ingenuidade, né? Porque Jesus tinha já criticado os saduceus e os fariseus da maneira legalística que eles praticavam as leis, praticavam os mandamentos, né? Que era uma lei para eles e outra lei para as outras pessoas. Então, assim, é impossível a gente não mentirás,
quem de nós pode dizer que não mente? Ou nunca mentiu? Né? Então, assim, é impossível cumprir os 10 mandamentos. A gente pode não ter matado alguém, mas aí, quando você vê o que Jesus falou, que se você no seu coração tem raiva de alguém, você já matou, aí pronto. Então, a gente, o legalismo, né, da religião coloca a gente, às vezes, no estado, não, mas eu sou bonzinho, eu não faço isso. Não é isso. Esse jovem chegou diante de Jesus e ele falou, não, isso aí tudo eu faço, né? E Jesus falou, então vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Então, Jesus queria só uma coisinha dele. E essa coisinha ele não estava disposto a dar. Talvez Jesus não ia nem tirar o dinheiro dele, nem querer que ele vendesse tudo e desse tudo. Jesus queria saber a disposição do coração dele. E é assim que ele faz conosco. Às vezes ele pede de nós algo precioso, né? Eu tenho amigas que perderam filhos, né? Não vou dizer que Deus fez com que isso acontecesse, né? Mas quando a gente entrega para Deus aquilo que é de mais precioso para nós, ele vai fazer disso uma grande bênção, né? Então era isso, era uma coisa, e às vezes esse homem, ele queria que Jesus desse para ele uma lista, então tá, você faz isso, isso, isso e isso, e aí pronto, aí você consegue, né? E quantas vezes a gente quer fazer isso, né? A gente quer uma lista de coisas que eu tenho que fazer, e não é, o cristianismo não é o que eu tenho que fazer, é o que ele já fez. Ele já fez por mim. E sabe que a gente tem que vir a Deus, nem é porque o que ele já fez, nem é pela salvação ou pelo céu, a gente já falou disso várias vezes. Não pelo que ele nos dá, mas pelo que ele é. Né? Pelo que ele é para mim. Né? O que ele é para você. Ele é o Salvador, tá? Então você só está junto dele porque ele te dá a salvação e a vida eterna? Não, eu quero porque ele é Deus, porque ele é Criador, porque ele é amor, porque ele é Pai. Eu quero ficar ao lado dele por isso. Eu não preciso das coisas que ele me dá, né? E às vezes quando a gente tem aquela listinha e a gente vai marcando as coisas que já fez, aí a gente se acha merecedor. E aí está o erro, porque a gente nunca vai merecer o sacrifício de Jesus por nós. Não tem nada, nada, nada que a gente vai poder fazer algum dia que vai falar, pronto, agora eu mereço. A gente vai sempre estar em dívida, mas é por isso que o amor de Deus chama graça, a graça, a misericórdia. A misericórdia é o presente de Deus quando a gente não merece. Né? Não tem nada a ver com merecer. A grandiosidade do amor de Deus. E a gente não tem capacidade de entender, né? Na nossa limitação humana. Então, aqui, os apóstolos voltaram e eles estavam felizes, né? Felizes porque eles tiveram essa oportunidade de falar com os a gente não vê medo ou intimidação, eles não foram intimidados, né? Então, ao invés de recuar, o que eles fizeram? Eles tiveram, parece que deu mais energia para avançar, né? Então, quando eles chegaram, eles oraram, a igreja toda se uniu, eu achei muito interessante, que era em um objetivo. Né? Por isso que às vezes a Bíblia fala que quando tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou escutando. Né? Então, a gente precisa, às vezes, quando é uma luta grande ou uma enfermidade, o pessoal falou fazer uma cadeia de oração. Né? É importante, né? Porque a gente está, muita gente coincidindo pelo mesmo pedido diante de Deus. E isso é importante. Né? Levando diante de Deus aquela oração, aquela petição. Né? Então, aqui, o que eles fizeram? Olha só. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste o céu e a terra. Então, nós vamos ver, lembra de Jesus na oração do Pai Nosso? Quando Jesus ensinou, os apóstolos falaram, Jesus, ensina para a gente a orar, a gente não sabe. Ensina, como que a gente ora? Porque Jesus saía para orar toda hora, né? Ia de noite, ia num canto ou ia na montanha, ele precisava do seu tempo sozinho para orar. E os apóstolos um dia perguntaram, ensina para a gente a orar. Foi quando Jesus, uma das coisas que ele fez foi a oração do Pai Nosso. Então, não é para a gente ficar repetindo a oração do Pai Nosso, é bom de vez em quando a gente repetir,
é bom, mas era o modelo da oração. Então, o que que era? Primeiro, Pai Nosso que está no céu, reconheça, né? Exalte ao Pai que está no céu, reconheça a sua grandeza. Vai lá no Salmo, se a gente não consegue lembrar, vai lá nos Salmos, e Davi passava noites cuidando do rebanho, dias lá no céu aberto, e ele maravilhado com a natureza de Deus. Davi tem palavras lindas de exaltação a Deus. Então, aqui, o que que eles fizeram? Eles exaltaram a Deus. Ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Aí já vai ele voltando lá em Davi, porque ninguém exaltou a Deus mais bonito do que Davi. Ninguém, nunca. Existiu nada mais lindo do que as palavras de Davi de exaltação a Deus, né? Então, eles reconheceram a grandeza e a soberania de Deus. Aí, quando eles continuaram, no versículo 25 ao 27, eles reconhecem a grandeza, reconhecem, lembraram, porque a Bíblia fala que a gente tem que contar para os nossos filhos as coisas que Deus fez, né? O que que você tem contado para os seus filhos que Deus fez na sua vida? Né? Qual é o testemunho seu? Fala, olha, Deus, semana passada, Deus fez isso e isso por mim. Ou então, ai, sabe que na Bíblia eu aprendi hoje que Deus abriu o mar vermelho para o povo passar. Ou que quando Josué estava entrando na Canaã celestial, não teve guerra, eles deram volta, 7 dias em volta do muro, e no último dia eles gritaram e o muro caiu. Imagina isso. Então, assim, essas coisas a gente tem que lembrar, porque esse é o Deus que fez aquilo, ele é o mesmo Deus que está aqui hoje. E se a gente não contar para os nossos filhos que existe um Deus que faz, que fez e que continua fazendo isso, a gente está falhando. Porque nós somos testemunhas de grandes coisas que Deus fez por nós. Né? Quando a gente vê uma pessoa que a gente orou e é curada, então é uma oportunidade da gente falar, nossa, olha, a gente orou por isso e olha o que aconteceu. Deus foi fiel, Deus respondeu. Né? Nada como um testemunho vivo. Às vezes tem gente que vive com coisa de 30 anos atrás, né? Busca na sua vida, pede a Deus. Às vezes o milagre é uma coisa tão pequenininha, né? Não é uma grandiosidade, mas é aquele que Deus está te mostrando aquele dia. Então, peça a Deus experiências novas todos os dias, mas não se esqueça das experiências passadas, porque elas são aquela coisa que põe o foguinho, né? Alimenta a fogueira, né? Essas experiências, recordar. Então, eles recordaram. Né? Às vezes a gente, quando ora, a gente esquece a quem estamos orando, né? Para quem que eu estou dirigindo a minha oração? Estou dirigindo a Deus em nome de Jesus, né? Então, a nossa imaginação, a gente não consegue, às vezes, ou a gente... Eu tenho essa dificuldade, às vezes. Minha cabeça, quando eu sento para orar, minha cabeça vai para tudo que eu tenho que fazer, ou que eu já fiz. Aí eu falo, Deus, me ajuda, eu quero estar na tua presença, eu não quero... Hoje mesmo de manhã eu falei, eu não quero nem pedir, eu só quero te sentir, eu só quero estar aqui, sabe, de desfrutar a tua presença. Às vezes é bom a gente chegar diante de Deus e não pedir também não, mãe. A gente só vai chegar para pedir? Pode de graça, imagina se seu filho só chegar para você para pedir. Sem chegar para... hoje eu só quero ficar aqui sentada com você um pouquinho, quero ficar aconchegada aqui no cantinho, né? Então, é esse aconchego que Deus quer da gente, né? Eles requeriam de Deus as suas promessas, então eles voltavam lá, olha assim, olha o que eles falaram aqui, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, então eles estavam reconhecendo, olha, isso aconteceu lá com Davi, o rei estava atrás de Davi, e Davi tinha sido ungido para ser rei. Deus já tinha ungido Davi para ser rei, mas ainda não tinha chegado a hora, né? E o rei estava atrás. Então, aqui estava acontecendo a mesma coisa. As autoridades estavam se levantando contra os apóstolos que eram ungidos do Senhor para fazer o ministério de levar as boas novas de Jesus. O que mais que ele fala? Olha aqui.
De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios, com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo, a quem ungiste. Mas aí ele vem falando, ele fala, mas o Senhor já tinha programado isso há muitos anos atrás. E o seu tempo era perfeito. O tempo de Deus, para que todas as coisas acontecessem, ia acontecer no tempo certo, né? Apesar de Herodes e Pôncio Pilatos e todo, eles podiam até ter mudado de ideia, mas se aquele era o tempo de Deus, Jesus ia morrer naquele tempo, né? Porque esse era o plano de Deus para a salvação do homem. Eles reconheceram que Deus tem um plano perfeito no momento certo, esse plano se cumprirá, né? Então, esse foi o que a gente viu aqui no 28, que a gente acabou de ler. Independente das circunstâncias, saibam que tudo estava sob o controle da poderosa mão de Deus. Estava e está. Na sua vida, na minha vida, tudo está sob o controle de Deus. Então não preciso fazer oração. Então já está tudo... Não. Porque o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Né? Então, a gente tem que pedir a proteção de Deus. Existe a guerra espiritual, nós falamos disso quando a gente estava estudando, acho que foi a crucificação de Jesus, nós voltamos em Daniel, onde Daniel intercedeu pelo povo, né? E Deus mandou um anjo para falar para Daniel, escutei a sua oração. Mas aí o anjo não pôde chegar, por quê? Porque teve uma guerra espiritual entre os anjos e Satanás, antes do anjo chegar com a mensagem para Daniel. Então, a Bíblia conta para a gente que essas coisas existem. Né? Existem guerras espirituais que a gente nem sabe que está sendo travada. Então, às vezes, a gente fica triste, porque né, não veio do jeito que eu... A gente não sabe o que Deus está fazendo no nível espiritual que a gente não vê essas batalhas, essas guerras. Né? A gente tem que confiar, mas a gente tem que levar a Deus a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa insegurança. Né? O fato de saber que tudo que nos afeta não é surpresa aos olhos de Deus deve trazer uma inexplicável paz ao nosso coração. Deus está ciente de tudo. Algumas coisas ele permite, eu já falei várias vezes, a mão de Deus está aqui, na cabeça da gente, aquela mãozona, mas às vezes passam umas flechinhas de Satanás. E não é porque Deus não quis segurar, é porque são essas flechinhas que fortificam a nossa vida, fortificam a nossa fé, fortificam o nosso caráter, a nossa personalidade, são as dificuldades, são os atritos. Outra coisa que eu falei ontem na classe que eu dei para as meninas, foi sobre a parábola da pérola, que teve um homem, Jesus contando essa história isso foi parábola, não é verdade, mas um homem que passava a vida buscando pérolas, joias preciosas, e um dia ele se deparou com uma pérola de inestimável valor. Então, aquela pérola era tão preciosa que ele vendeu tudo que tinha, se desfez de tudo para comprar aquela pérola. Né? E Jesus estava querendo dizer que ele é essa pérola. E o reino de Deus, né, que era Jesus aqui na terra com a gente, ele é essa pérola. E quando a gente recebe essa pérola, quando a gente reconhece essa pérola, a gente já não quer mais as outras coisas. A gente quer se desfazer de tudo para ficar com essa pérola preciosa. E outra coisa, essa pérola custou muito. Sabe o que custa uma ostra fabricar uma pérola? É atrito, é dor, é sofrimento. Eu estava lendo que o que produz esse atrito são as areinhas, as coisas que não são a comidinha da ostra que entram, e aquilo dói, aquilo machuca a ostra. Então, aquele nácar, que é o nome da coisa que faz a pérola, aquilo vai formando, são 8 anos para fazer uma pérola. Então, é sofrimento. E o que Jesus passou por nós? Sofrimento, humilhação, dor. Né? Ele é a pérola mais preciosa da terra, da existência. Né? Então, no momento que você encontra essa pérola, já não existe nada mais que tem importância.
né? Ele é essa pérola preciosa. Ter a certeza de que ele pode transformar até a mais desastrosa tragédia em bênção é o nosso conforto em momentos difíceis. Né? A Bíblia diz que Jesus, que Deus, né, o Espírito Santo, a Trindade, ele transforma, em Romanos fala, que ele transforma as dificuldades em bênção. As pessoas adoram esse versículo da Bíblia, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todo mundo quer a primeira parte. Todas as coisas cooperam para o bem. Todo mundo gosta dessa parte, né? Mas não é assim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Né? A gente é muito egoísta, a gente quer tudo que Deus tem, né? Mas a gente tem que saber que primeiro a gente tem que dar o nosso coração para Ele, né? E por fim, depois que eles exaltaram a Deus, depois que eles relembraram dos grandes feitos de Deus, depois que eles reconheceram que Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas, o que eles fizeram? Levantaram seu pedido. Né? Eles pediram a Deus. E olha só, gente, vamos ler de novo aqui. Olha o pedido deles. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Será que é assim que a gente ora? Quando a gente está com um problema, a gente fala assim, oh Deus, então, né, gente, estou passando por essa enfermidade, então me dá força para passar por isso. O que a gente pede? Deus, tira de mim, por favor, eu não quero isso. Ou livra, né? Livra. Aqui em nenhum momento a gente vai ver esses apóstolos pedindo a Deus que tirassem a perseguição, que livrassem eles do mal. O que eles pediram? Olha só. Capacita os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar. Usa a nossa vida para curar outras pessoas e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome. Então, isso foi o que eles pediram. Olha só, capacitação para anunciar a palavra corajosamente, o que provavelmente causaria perseguição, né? Quanto mais eles fossem falar, mais perseguidos eles seriam, né? Para que Deus estender a mão para curar e operar maravilhas através deles e por meio do nome de Jesus, para a sua honra e glória. Essa foi a oração de pessoas que haviam deixado suas vidas completamente nas mãos de Deus. Né? Quando existe a entrega e a renúncia completa ao Senhor, a gente consegue fazer esse tipo de oração. A gente não vai ficar imune de ansiedade, de preocupação, de dor, não. A gente não fica imune, a gente é humano. Nós passamos por isso e vamos, ainda que se entregue. Né? Eu já falei várias vezes, eu já entreguei o que me corta o coração, que é a vida que o JT tem escolhido viver, eu já entreguei. Não, eu não quero preocupar, mas às vezes existem situações que me levam de volta àquele momento de... Então eu tenho que voltar, falar, Deus, já te entreguei. Me dá a paz. Enche meu coração. Não deixa eu ver o momento. Me ajuda a ver o futuro. Me ajuda a ver a maravilha que o Senhor vai fazer. Me ajuda a ver a bênção que vai vir através disso. A Bíblia diz que Deus dá em dobro os anos que a locusta, né, que o gafanhoto tirou. Né? Então, eu quero ver esses anos que o gafanhoto está roubando da vida do meu filho, eu quero ver em bênçãos no futuro. E eu quero ter a capacidade de ver isso no momento de escuridão. É isso que eu quero, ver esse dia de luz no meio das trevas. E foi isso que esses apóstolos deslumbraram. A gente, daqui a uns 2 capítulos, a gente vai estudar a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir, né, do Evangelho. Então, assim, ele viu, ele estava sendo apedrejado, estava morrendo, e ele viu a glória de Deus. Então, aquilo ali já não tinha mais importância para ele. Naquele momento ali, tudo que era importante era o que estava por vir na vida dele. Né? Infelizmente, o orgulho e a soberba
tem impactado, tem impedido a atuação do Espírito Santo entre nós. Então, eu fico pensando assim, será que Deus não quer mais fazer milagre, ou não quer mais... Porque era tanta coisa que existia na época de Jesus, né? E eu acho que é o homem que tem colocado a barreira. Né? O homem quer receber a glória, o homem quer receber o reconhecimento. Né? A gente vê se um pastor é usado por Deus para fazer um milagre ali, aí vai todo mundo querer ir para lá, e ele se gloria, se orgulha daquilo. Né? Então, Deus não vai dar a glória dele, a gente já viu esse versículo semana passada. Eu sou Deus e a minha glória não dou a ninguém. Então, eu acho assim, se a gente estivesse num mundo onde todos nós, juntas, levássemos a Deus a nossa oração e dessemos a Ele somente honra e glória, a gente ia ver muito milagre, muito, virando de um lado para o outro, onde a gente passava ia ter milagre, porque não ia existir o homem querendo receber o elogio ou a glória daquele milagre. Né? Mas Deus ainda faz, Deus ainda usa pessoas, né? Mas eu acho que ele poderia usar muito mais se a gente soubesse reconhecer o devido lugar. Né? O resultado de uma oração, isso foi dentro do que a gente até conversou, né, semana passada ou na outra, que a Marília tinha falado, de expressar. Né? Então, o resultado da oração não é as palavras bonitas que a gente fala, é a quem a gente dirige aquela oração e a sinceridade do nosso coração. Né? Deus quer que você se abra, Deus quer que você se derrame diante dele, e ele vai te atender. Faça isso, testa. A Bíblia fala que provai e vede que o Senhor é bom. Né? Pode fazer prova dele, ele não importa, não. Né? Então, o importante é de quem e a quem. Né? A quem eu estou levando a minha oração. No versículo 31, a Joira leu: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, a coragem não era uma coisa humana, a coragem era sobrenatural. A coragem era o poder do Espírito Santo que tinha vindo sobre eles. E aqui, já tinha vindo aqui no capítulo 2, né? Não sei, uns dias antes, e veio de novo sobre eles. O poder do Espírito Santo tremeu a casa, tremeu. Imagina que delícia, você poder sentir a presença de Deus tremendo a casa. Né? Todos juntos em uma somente, em um propósito, na presença de Deus, com o coração totalmente entregue à sua vontade, e a resposta desse amor foi e temor, a casa tremeu. O poder do Espírito Santo continua fazendo tremer a nossa vida. Cada vez que, com o coração sincero, a gente se coloca diante dele, a gente pode sentir essa presença. Né? Mais do que nunca, precisamos anunciar a palavra de Deus corajosamente. Mais do que nunca, eu falei muito disso semana passada. Né? A gente tem que se colocar numa posição, não podemos mais viver no politicamente correto. Eu queria muito que vocês assistissem as mensagens do pastor da minha igreja. Eu estou assim assustada de ver, porque a igreja nunca se posicionou politicamente. A gente, todas as eleições, ele fala para as pessoas irem votar, né? Mas eu nunca, acho que ele agora, porque existe um imposto que a igreja não paga por ser associação religiosa, eu não sei exatamente o que é. Então, a gente sempre vê que a igreja nunca tinha se misturado, né? Mas ele está determinado a mostrar a gravidade do momento que a gente está vivendo, né? O que pode levar a influência que a gente está vivendo hoje em dia, né? E como eu falei, a gente não vai... você, talvez não vamos experimentar isso, são os nossos filhos que vão, os nossos netos. Né? Ontem eu fui assistir um filme que chama Infidel. Eu acho que todo mundo devia assistir. É um filme que aconteceu, é realidade. Eles falam que foi baseado numa história real. E foi um senhor
que foi convidado para ir para o Egito para participar de uma palestra, de um painel, e ele era cristão, a mulher dele pediu, pelo amor de Deus, para não ir. É uma história muito, muito comovente, mas o que aconteceu? Quando ele se posicionou, né, eles falaram assim, não, Jesus é um profeta, a gente acredita, os muçulmanos, né, nós acreditamos que ele é um profeta. Aí ele falou, Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus. Aí, isso ao vivo, nas câmeras, né? Todo o Egito, todo o mundo muçulmano estava escutando. E a história leva que ele foi sequestrado por uma milícia de lá e sofreu, assim, porque eles, daquele momento, porque aí o governo tentou tirar, mas aí eles falaram que ele era de CIA, então se misturou a religiosidade, foi preso porque falou de Jesus, mas depois mudaram e falaram que era uma coisa política, né? E não era. Mas eu acho assim, a gente tem que ficar, se a gente aprecia a nossa liberdade de praticar a nossa fé, a gente tem que ficar de olho aberto, porque o mundo muçulmano, o mundo liberal está tomando conta, e não é só nos Estados Unidos, eles estão agindo no mundo inteiro, né? Eles estão querendo fazer esse movimento no mundo inteiro. Então, a gente tem que ficar atento, né? Eu falo que eu estou nas mãos de Deus, eu não tenho medo, né? Eu não ligo mais a televisão, porque eu já estou cansada, eu não quero mais saber do que está acontecendo, mas eu acho assim, todos temos a responsabilidade. Então, se eu sou cidadã aqui, né, eu sou cidadã do Brasil, eu voto lá, eu voto aqui, então a gente tem que ter responsabilidade e não ficar em cima do muro, né? Agora, assista a mensagem. Semana passada, a primeira semana foi que eu mandei para você, não, foi da Bíblia, depois foi sobre aborto, depois ele falou sobre... semana passada foi o sacramento do casamento, né? Como que esse sacramento tem sido manipulado, né, para caber dentro da cabeça de qualquer pessoa, né? Então, assim, eu acho que é importante, porque todos esses valores que a gente, como cristão, tem, estão em jogo. Então, é importante que a gente esteja ciente, né? Eu falo que é muito mais do que... Ana, pode anotar um pouquinho sua pergunta para depois? Só por causa do vídeo aqui. Então, assim, a gente vai ficar consciente, tomar cada um no seu caminho, cada um no seu caminho, cada um tem... Nós somos pessoas maduras e conscientes, né? Eu acho que responsáveis. Então, cada um vai escolher o caminho. Mas eu acho... Assiste esse filme. Não sei quem que já está saindo. Eu fui naquele Star Cinema e estava vazio. Só tinha eu e minhas duas amigas no cinema inteiro, tudo limpinho, sem problema. Então, continuando, né? O que eu estou preocupada? Quem eu estou preocupada em agradar? Né? Quem eu estou preocupada em satisfazer? Né? A mim, minha família, meus filhos, né? Quem? Né? Minha preocupação tem que ser agradar ao Senhor. No versículo 32 a 37, Ana, você lê para mim? Chamon? Agora sim. A comunidade cristã. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía tudo, porém lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles, abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto possuíam terras ou casas. Vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Aí vamos ficar por aqui, Ana, porque aí a gente parte dessa em dois. Então, aqui, gente, eles tinham tudo em comum, né? Eu lembro quando a gente estava lendo Atos,
eu falei alguma coisa como que assim, foi o único comunismo que funcionou, né? Por quê? Porque era autenticamente debaixo da orientação de Deus. Eles estavam todos sujeitos à orientação de Deus. Deus é que estava sobre aquela igreja ali, né? Então eles estavam seguindo o quê? A ordem de Jesus de amar ao próximo, né? De amar ao próximo como a si mesmo. Eles dividiam o que tinham e não haviam entre eles nenhum necessitado. Eles não eram forçados a fazer aquilo, não era um requerimento, né? Não, para fazer parte você tem que ir vender tudo que você tem. Não, eles faziam de coração, eles não conseguiam ver alguém necessitado, né? E pelo que eu estudei, naquela época em Jerusalém tinham muitos estrangeiros que vinham, não só para fazer o comércio de mercadorias, mas também para adorar no templo, né? Que eles tinham seguiam as tradições de vir ao templo, então tinha sempre estrangeiros viajando. E esses eram as pessoas que se convertiam, e muitos não tinham nada, né? Precisavam de alimento, precisavam de um lugar para ficar. Existia uma palavra que eu aprendi que chama koinonia. A primeira vez que foi mencionada foi no capítulo 2, quando a gente viu, né, que já existia isso, a divisão, a compartilhar, não haver necessidade entre eles, né? Então, essa palavra é muito usada no grego para expressar isso, para expressar a solidariedade, né? Compartilhar. O que a gente vê, baseado no versículo 33, é que eles colocavam Deus em primeiro lugar, né? Deus era o centro da comunidade, né? E aí as coisas aconteciam. Às vezes eu fico pensando assim, nossa, quando a gente lê isso, né, a gente pensa que todo mundo entrava e já vendia tudo que tinha. Pelo que eu estudei, não era assim. Eles tinham o serviço beneficente e à medida que a necessidade ia acontecendo, alguém falava assim, não, eu tenho alguma coisa assim, então eu vou vender o meu e eu vou trazer. Aí aquilo dava por um tempo. Aí outro falava, não, agora já está faltando. Então, não é todo mundo de uma vez, né? Era à medida que a necessidade aparecia, as pessoas iam se desprendendo das coisas para servir a Deus, né? Por sua unidade com Deus e entre eles, a grandiosa graça de Deus estava sobre todos eles. Então, a graça é o favor, né? Deus olhava para eles lá do céu e um grande sorriso se abria, né? Porque eu fico imaginando aquela... Of course, eu ia falar. Claro que não era a igreja perfeita, mas era o mais perto da igreja perfeita que pôde existir, né? Porque os discípulos estavam determinados a seguir à risca as ordens de Jesus. E eu fico pensando assim, quando Jesus olha para mim, né? Quando Deus olha para mim, né? Que tipo de emoção que eu causo a Deus, né? Ele fala, mas ela... Eu acho que Deus sempre se admira da criação dele, né? Ele sempre nos ama, mas quando ele vê que um filho ou uma filha dele tá com o coração aberto para seguir, para obedecer, eu acho que deve colocar um sorriso bem lindo, né? Eu acho assim, imagina você com um filho, né? Eu gosto muito de ver, eu nunca aprendi tanto sobre o meu relacionamento com Deus quanto eu aprendi depois que o JT saiu de casa para ir para a universidade. Nunca. Porque esse relacionamento de interesse, né, de só ligar quando precisa de alguma coisa. Então, assim, eu comecei a falar, gente, é assim que eu muitas vezes sou com relação a Deus, né? Eu só vou na hora que a coisa aperta. Então, assim, eu nunca realmente me identifiquei tanto como a filha ingrata às vezes, né? Aquela filha que está só buscando o favor em vez de querer ficar no colinho dele só para curtir um pouquinho, né? Infelizmente, a gente vai ver, quando a gente continuar na leitura, quando Paulo veio, mesmo os apóstolos, essa koinonia, essa comunidade não durou muito, né? Porque aí começou a aparecer a avareza, começou a aparecer as pessoas querendo tirar vantagem, e a gente vai ver mesmo no capítulo 5, eu acho que já vai ter um
um caso, porque os apóstolos não pediam, mas se alguém se disponibilizava a fazer, né, eles estavam fazendo isso diante de Deus. Por isso que quando a gente fala do dízimo, né, a Bíblia fala que Deus fala desde o Velho Testamento, trazer o dízimo. A gente não está dando nada para Deus, tudo que a gente tem é dele, né? A gente está só entregando parte. Agora, se você quer enganar, Deus sabe quanto que você ganha, né? Deus sabe exatamente. Então, se você fala que está dando dízimo, mas está dando menos ou não está dando nada, né? Fazendo suas caridades, não é dar o dízimo. A Bíblia diz: trazei o dízimo à casa do tesouro. Agora, o que a casa do tesouro vai fazer com o seu dinheiro? Isso é problema entre eles e Deus. Se eles não estão usando o dinheiro de Deus direito, aí isso é entre eles e Deus. Então, mas é importante, por exemplo, eu quero saber na minha igreja o que é feito com o dinheiro. Por exemplo, no envelope que a gente dá, tem, por exemplo, onde que eu quero que meu dinheiro vá? Para o Ministério das Crianças, para missões, para o budget, né? para as coisas que precisam, para missões. Então, cada pessoa, a gente entrega ao Senhor e Deus vai usar aquilo, e entre a pessoa que recebeu, isso aí não é, né? A gente vai ver no próximo capítulo de Ananias e Safira, que eles foram severamente punidos por mentir, né? Então, assim, não é que Deus vai fulminar, né? Mas eu acho assim, se você não está disposto a fazer, não se comprometa. É a mesma coisa, eu vou fazer uma promessa que eu sei que eu não vou cumprir, ou eu faço uma promessa para alguém, outra pessoa cumprir, eu acho que não é justo, né? Então, o nosso compromisso com Deus tem que ser sincero e a gente tem que levar ele a cabo, né? No versículo 36 e 37, aparece um personagem novo aí. Mônica, está com a Bíblia aí, no versículo 36 e 37? Lê para mim. Aparece um personagem novo, que depois a gente vai saber muito dele para frente. Assim, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu-o e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. Então, aqui nós somos introduzidos a José, que a gente não vai ver esse nome José mais, porque os discípulos chamaram ele de Barnabé, que significa encorajador. Aqui fala no versículo 36, Barnabé, que significa encorajador. Então, ele não só vendeu a propriedade e doou, mas ele também era um encorajador. Ele era aquela pessoa que chegava e falava: vamos, a gente consegue, a gente vai fazer, eu estou com vocês nisso. E pelo que a gente vê, ele era levita. Levita, não sei se vocês se lembram, das tribos de Israel, os levitas eram aqueles que eram responsáveis pela música, pelo cuidado do templo, né? Então, ele era dessa tribo, ele era dessa linhagem de levita, né? E ele morava em Chipre. Então, a gente vê que ele era uma pessoa de um nível, né, alto, né? E a gente vai ouvir falar dele de novo em Atos. Interessante que a segunda vez que a gente vai ouvir falar dele vai ser quando Paulo converte, e os apóstolos estão com medo de Paulo, porque ele era perseguidor. Então, foi mais de ano até que os apóstolos resolveram se encontrar com Paulo, porque eles estavam com medo. E Barnabé foi quem veio e falou: não, olha, pode confiar que ele realmente converteu. Ele está pregando o evangelho e pessoas estão sendo salvas onde ele está, né? Então, foi Barnabé que foi aquele que introduziu Paulo para os cristãos. Depois, em Atos 11, a gente vê que, depois, se vocês quiserem, eu botei aí na folha, né? Então, que a nossa vida hoje, no século 21, continue a ser impactada pela poderosa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Que, mais do que nunca, o nosso desejo seja obedecer a Deus e proclamar as maravilhas do seu reino.
Romanos 1,16 diz, porque eu não me envergonho do evangelho de Deus, de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, Jesus veio primeiro para os judeus, e como os judeus o rejeitaram, para os gentios, para todos os outros, né? Lucas 12, 8 e 9 diz, eu digo a vocês que quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Isso foi Jesus quem disse. Não foi nenhum discípulo, nenhum apóstolo, foi Jesus, as palavras dos lábios de Jesus. Mais uma vez, eu deixo com vocês essa pergunta. A quem me importa agradar? Ao marido, a um filho, comunidade ou a Deus? Não é necessário brigar, cortar relações, fazer inimizade, brigar pela sua opinião. Não, isso não é necessário. Mas é importante que as pessoas saibam quem é o seu Deus, quem é o Senhor da sua vida. Isso é importante. É importante que as pessoas saibam os seus valores. Né? O pastor falou no domingo, eu achei muito interessante, porque você tem uma vida diferente, ele estava falando sobre homossexualidade, por exemplo. Então, você quer... Você pode ser, né? Nada. Agora, quando chega num ponto de discutir a essência, né? Não existe compromising, não existe... eu amo, né? Falo que ainda que fosse meu filho, eu ia amar, mas eu não ia adaptar ou aceitar aquela situação, né? Então, é nisso que a gente tem que ver. Onde é aborto, por exemplo, né? Outra coisa, sabe? É triste. Eu conheço pessoas que fizeram e tem uma dificuldade enorme em se perdoar. Às vezes aceitam o perdão de Deus, mas não conseguem se perdoar, né? Porque é uma vida que a gente cortou, né? Eu nunca poderei transformar o coração de ninguém. A minha palavra, a minha ideia, o meu conceito, eu nunca vou conseguir mudar a ideia de ninguém. Quem faz a transformação no coração e na mente do homem é o Espírito Santo de Deus. Né? Então, é Ele que vai mudar. Né? E nós somos chamados para levar a mensagem, para levar a palavra. Agora, quem faz... Lembra da parábola do semeador que a gente estudou? Né? O semeador jogou a semente. Né? O que era a semente? A palavra de Deus. A semente era perfeita, era boa, mas ela caiu em solos diferentes. Né? Um solo foi produtivo, o outro começou a crescer, mas aí foi agarrada pelos espinhos, e aí não cresceu. Né? A outra caiu na beirada do caminho e morreu logo. Então, é assim. A mensagem, a palavra de Deus, ela é lançada. Agora, quem opera em nossos corações é o Espírito Santo, à medida que nós queremos, à medida que nós damos lugar a Ele, né? Jesus odeia o pecado, mas ama apaixonadamente, profundamente o pecador. Tanto que Ele morreu por nós, né? Não existe amor maior do que esse, né? Esse é o verdadeiro cristianismo. Vamos pelo mundo lançando a semente do evangelho. E ao seu tempo, tudo tem o seu tempo. A semente vai germinar. Que Deus abençoe vocês, a cada uma de vocês, muito, muito nessa semana que vai começar.